livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 16. Louvado seja Deus. Quem achou esses glórias a Deus? Diz assim a palavra de Deus. Morreu, quem achou? Lucas, capítulo 16, versículo 22. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora eu quero que você abra no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 27. Enquanto você procura, vai dando glória a Deus. Hoje Deus é graça. Hoje não paga. O glória a Deus tem que permanecer no céu de Deus. São Mateus, capítulo 8, e o versículo é o 27. Quem achou que diz glória a Deus? 8, 27. Todos acharam, amado? Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles homens se admiraram dizendo: quem é esse que até o vento mar lhe obedece? Apocalipse capítulo 1 e no versículo 16. Aleluia! Vai guardando aí, não você deu. Glória a Deus! Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 15. Apocalipse 1, a partir do versículo 15. Essa junção vai trazer para o coração de alguém uma garantia muito forte da presença do Senhor. A partir do versículo 15, que diz assim: os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como que de ouro, como que de refinado numa fornalha, e a sua voz como que de muitas águas. E tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, na sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs-me sobre mim as suas mãos direitas, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o vivo, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Todos dizem: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, nesta noite, ouvi uma palavra inspirada. Senhor, fala conosco, através do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem assentar, desocupe as suas mãos, é a melhor salva. Amados irmãos, nós lemos 3 partes, a qual iremos entrar numa metafísica, dimensão espiritual, que traz-nos uma garantia que o Senhor nos ama, que Ele é presente e que Ele nunca nos abandonará, a não ser que nós não queiramos. Se nós não queremos que Ele seja conosco, Ele não é conosco. Mas se nós quisermos, Ele é conosco a todo instante. Pois bem, nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 22, que Lázaro morreu e foi levado com os anjos para o seio de Abraão. E morreu também um certo rico e foi sepultado no Hades. Depois nós pulamos
Para São Mateus, no capítulo 18 e no versículo 27 a qual nós vemos que os homens admiraram e perguntaram: quem é esse que até o vento do mar lhe obedece? Depois nós vemos lá em Apocalipse que já estava falando que ele tinha o pé reluzente como fogo, e nós vemos que as suas vestes eram resplandecentes, o seu rosto era como o sol quando brilha na sua cor bem. Para nós entendermos todo o teor da palavra a qual Deus quer falar conosco, temos que fazer um pano de fundo. E como viremos fazer um pano de fundo? Vamos entrar lá no começo, onde tudo começou. Quando tudo começou, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, a terra, a fauna, a flora, os protozoários, as amebas, as criaturas, os mares, as águas. E por fim, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus criou o homem e soprou nas suas narinas fôlego de vida, a qual o homem se tornou alma vivente. Mas ele soprou o fôlego de vida e era somente a matéria, então por que ele se tornou alma vivente, sendo que a alma não foi citada? Deus, ele sabia que aquele inimigo que ele tinha expulsado do seu paraíso iria armar estratégia para tocar na sua criatura. Ele sabia que certamente Satanás iria levantar e fazer algo que iria danificar ou querer danificar os seus feitos. E por isso Deus já estava preparando tudo desde o começo. E ele falou com a Trindade. Ele falou com o Espírito Santo e falou com Jesus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, que o homem se tornou tricotome, corpo, alma e espírito. Quando o homem participou da primeira estratégia que Satanás armou, o homem passou a entender, o homem passou a observar que o mal iria certamente danificar, trazendo um castigo e causando também certamente um dano. E Deus fiel não deixou permanecer o erro, porque ainda que ele queira a passar a mão, a tentar apaziguar a situação para não perder alguém, ele tem que fazer justiça, ele é justo, ele é fiel. E ele colocou o homem para fora do jardim do Éden. E ali houve os anjos com as espadas desembanhadas ali no paraíso, tirando total acesso da humanidade a esse paraíso. E aí nós vemos a primeira família que pecou, e na continuidade as famílias foram contagiadas pelo pecado e também pela morte, porque está escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o homem, através de suas relações, foi filtrado no pecado. Adão pecou, ele teve o primeiro filho, ele teve o segundo filho, o primeiro filho se invejou do segundo, levantou a mão, matou o primeiro filho, matou o segundo, e a morte estava não somente na matéria física, mas também agora na alma. O homem estava sujeito a morrer eternamente, porque Jesus falou em Lucas capítulo 10, ou melhor, Mateus capítulo 10, versículo 28, não temas o homem que tem poder de matar o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Antes temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. E a família foi contagiada com o pecado. É certeza que o homem seria punido por todo o seu ato. E veio o segundo homicídio pela mão de Leleque, o homem que criou a espada, que criou as armas. Caim criou do mal Caim, criou a cidade, e houve uma populosa população que expandiu o pecado de maneira que chegou mal às narinas de Deus. Deus levantou Noé para pregar aquela geração há 120 anos, o povo não aceitou a pregação da palavra, e Deus fez uma varredura na terra, se
salvando somente Noé, a sua esposa, as suas 3 noras e os seus 3 filhos. Parecia plausívelmente que o pecado estava eliminado. Os homens que estavam ali separados eram homens de caráter, mas começou uma nova geração e começou novamente o pecado. A raiz do pecado ficou e ali houve uma confusão na Torre de Babel. A confusão estava prestes. Houve novamente uma fúria de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 17, Deus novamente teve que descer fogo e exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E o pecado ia andando, ia passando. Só que Deus, com sua misericórdia, Ele nunca desiste de ninguém. Ele nunca desiste. Ele continuava acreditando que faria dessa nação aquilo que Ele sempre predestinou. E Deus levantou no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 Ele levanta Abraão. E ali Abraão, Ele fala com Abraão: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela, que eu achei de ti uma grande nação. Eu abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Você é membro, você é filho de Abraão pela fé. Aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoar também serão abençoados. E de Abraão a promessa se cumpriu com Isaac. Isaac foi um homem que chamou a atenção de Deus. Ele plantava somente uma semente, nascia 100 vezes mais do que ele. A geração de Isaac foi andando. E de Isaac surgiu Jacó. Jacó, ele veio desde o ventre já com uma má fama. Mas com certeza quando o pau nasce todo, o povo aí fala que até a cinza é torta, mas o carpinteiro de Nazaré sabe consertar o aleluia, louvado seja Deus. E o pecado foi andando. E ali então Jacó teve o seu decalque, e se eu for narrar toda a história não dá o tempo. E de Jacó veio os 12. Dos 12, o mais vocacionado e visualizado por Deus foi José. José marcou a sua descendência, a sua história, com a sua fé, com a sua crença, com a sua determinação. Eu não vou falar a respeito de José, mas eu quero falar que de José veio Efraim, de José veio Manassés. Manassés significa Deus apagou o meu passado triste de dor. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra onde ninguém prospera. Passado tenebroso que te faz uma tortuosidade, que te causa uma estátua de sal, neutralizando o seu futuro. Deus está passando a borracha na casa agora no seu passado, e aonde todo mundo te critica, não acredita no seu potencial. Você vai prosperar, você vai prosperar, você vai ter. E foi passando o tempo, o pecado permaneceu mesmo. Homens valorosos por Deus eram levantados, mas o pecado não mudava. Ele continuava culminando a capacidade de um homem chamar a atenção de Deus. Então levantou-se um crente doido. E esse crente doido, com essa cristã, que também era mais doida ainda, era maluca. A Bíblia diz que prove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Levantou João Guedes, numa época na qual o faraó não conhecia o José, na qual o faraó não sabia mais a aliança que foram feitas com José. E levantou então João Guedes, querendo ter um filho, e teve um filho. Quando todos estavam sendo mortos, o faraó já tinha determinado que todo menino que nascesse era para morrer no berço. Mas quando vem um projeto de Deus na vida de alguém, ele fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que desde o ventre da sua mãe eu te conheci, desde o ventre desde a madre eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Moisés já tinha sido visualizado, Moisés passou pelo declínio, e pela boca de Abraão foi citado que há 400
ano o povo sairia debaixo de jugo de Faraó, mas aos 390 anos, Moisés matou o Egito, se escondeu na areia. Ali já era a hora do povo sair, mas o povo não entendia, porque o pecado cega a humanidade. Diz em 2 Coríntios 4:4 que os deuses dessa terra cegam o entendimento incrédulo para que ele não veja o resplendor da glória de Deus. Moisés foi, teve um contato com Deus, voltou, o mar se abriu, o povo passou. Moisés foi e morreu. Não alcançou a terra prometida. Deus levantou Josué. Josué passou pelo Jordão, abriu o Jordão, venceu os 15 reis, derrubou a muralha de Jericó de volta abaixo e fez o que devia ter feito, parou o sol e lua, e continuamente Deus continuava acreditando que ele estava na geração, e foi passando de geração em geração. O povo pedindo rei, o povo queria rei. Foi 15 juízes levantados até Gideão, 15 juízes levantados, e o povo não queria juízo, o povo queria rei, e o povo clamava pelo rei. Deus falou: eu vou te dar o rei. Levantou ali então Saul, o primeiro rei, mais 40 anos, Deus acreditando que a humanidade seria mudada pelo poder dele, através da ação de alguém que tinha habilidade dos céus para mudar. Mas esse homem se corrompeu. Deus escolheu segundo o seu coração, levantou Davi. Davi fez o que fez, alcançou a dádiva de Deus, mostrou para o povo que quem quer faz ao vivo, mas não deu continuidade. O pecado não parou, a continuidade do pecado permanecia. E depois de Davi levantou o seu filho Salomão, de Salomão levantou Roboão, de Roboão veio a divisão das tribos. Aí foi dividido as tribos, foi 5 para o sul, foi mais 1, mais 6 para o norte, mais 7 para o norte. E foi dividido, 19 reis para o sul, com mais 20 reis para o norte. E assim foi consecutivamente. E o povo não se dava por rei, eles queriam profeta. Nós queremos profeta, nós queremos voltar para Deus, mas tem que ter incentivo no nosso meio. E Deus foi dando profeta, e deu Miqueias, e deu Joel, deu Obadia, foi dando Jeremias, deu Ezequiel, deu Obadia, e foi dando Ruth, e deu Asafe, e deu o profeta Natã. E os profetas, na continuidade da profecia, tentavam levar a Deus para alcançar o coração daquele povo e tirar a raiz do pecado de dentro deles, mas não adiantava. E o povo queria Deus, mas não queria renunciar ao pecado. Então Deus viu que estava faltando reação humana e calou. E quando Deus cala, não existe chance de esperança. Deus calou, mas levantou mais uma vez um homem cheio da coragem, da capacidade de querer novamente acreditar que Deus faria algo diferente para abrir esse mar do esquecimento. Por que mar do esquecimento? Porque está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, que os mortos sabem que vão morrer, mas os que morreram não sabem de nada. E ele acreditava que ainda Deus faria algo e traria novamente uma comunhão íntima de Deus para com o homem. Então ele foi acreditando e preparando Jesus para mandar para a face da terra. E Jesus, sendo Deus que senta no povo da terra, Jesus sendo Deus que não conhece um Deus maior do que ele, porque para cima dele não existe mais ninguém. Se ele quiser ter algo, ele tem que olhar para baixo. Enquanto ele olha para baixo, ele vê a terra como os cabelos dos seus pés, e os tapetes que se é estendido quando ele desce para falar com o justo. Ele olhava para o mar e via que o mar cabia dentro das mãos dele. Ele via que todas as montanhas poderiam ser quebradas por ele com balança. E ele foi diminuindo, até chegar no ventre de Maria. Nos disse a palavra que quando ele chega no ventre de Maria, já havia 6 meses que João Batista já estava no ventre. E a Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre. Mas aí eu fico me pensando, Jesus ainda não tinha vindo para dar liberalidade no período da graça, como que ele era cheio. Aí eu começo a fazer conjectura e
começam a entender que quando Maria foi ter com Isabel nas montanhosas Galileias, nas montanhas da Galileia, João Batista já tinha 6 meses que não mexia no ventre, mas quando Maria entra da porta para dentro e dá um abraço em Isabel, o Espírito Santo de Deus pegou João Batista no ventre, e ali começou o início de uma nova caminhada. Deus começou a colocar novamente no coração do homem que o mar seria aberto, e esse mar agora não era um mar de água, era um mar do esquecimento. Que mar é esse mar aonde todos que já se foram estavam? Desde Abraão, quando eu comecei a citar, todos eles estavam dentro desse mar. Que mar é esse seco de Abraão? Então, continuamente, aí foi João Batista. Ele começou a pregar a palavra, todo mundo acreditando nele, sendo batizado, sendo purificado, sendo limpo, ouvindo cada dia mais acerca do reino de Deus. Um dia João Batista, impulsado pelo poder de Deus, pregava somente a verdade, porque quem tem Jesus não fala mentira, fala somente a verdade. Ainda que dor, ainda que ninguém queira ouvir a sua pregação, a palavra é sim, sim, não passou disso, é fortaleza maligna, passou disso é engano, passou disso é fachada. E João Batista chega na janela de Herodes e fala: ó Herodes, você mesmo, você está se achando, não é? Se você não é glória a Deus, o bicho vai te comer. E Herodes olhou no espelho e falou: que isso? A carcaça estava bonita, eu sou bonito? Não tem como. O bicho não vai me comer, eu sou suave, eu sou perfeito, eu sou saudável, mas não tem problema. Quando Deus manda o profeta falar, o bicho começa de dentro para fora. O bicho começa de dentro para fora. Quantas pessoas chegaram na humildade, na presença do Senhor, e foi liberta, foi transformada, e começou na humildade chamar a atenção de Deus, porque está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 33, que diante da honra vai a humildade. E Deus gostava de ver essa pessoa cantar, gostava de ver ela pregar, gostava de ver ela falar das coisas do Senhor. Mas com o passar do tempo, o bicho foi comendo de dentro para fora. Quem olha de fora consegue ver o homem de Deus, uma mulher de Deus, mas Deus olhando no céu consegue ver no interior daquela pessoa que está cheia de bicho, que está precisando de uma libertação, está precisando de passar um corretivo, um poder, um fogo abraço no Espírito. E João Batista, por falar a verdade, perdeu o pescoço, perdeu a cabeça, mas não tem problema. João Batista chegou ao ponto que eu quero falar daqui para frente. João Batista chegou ao mar do esquecimento. E quando João Batista chega ao seio de Abraão, porque Jesus não tinha ainda morrido para dar liberalidade a todos que ali estavam no paraíso, João Batista é amparado por 2 anjos na porta. E os anjos chegam, Pai do Senhor, João Batista, conjectura, estou conjecturando, sem querer exegese bíblica. A paz do Senhor, pastor João Batista, a paz do Senhor. Tudo bem? De repente já vem Abraão. Abraão, agora nós citamos lá atrás, Abraão agora é o presidente atual daquele povo que ali estava. Ele governava os cultos. E o pastor Isaac era o segundo. E eles estavam conversando, e ele deu um abraço forte em Abraão. Abraão, que satisfação, eu já falei do seu nome, preguei a sua palavra, a palavra de Deus citando o seu nome. Agora eu estou diante de você. E de repente Abraão olha para João Batista e fala: e você, quem você é? Ah, eu não sou ninguém, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não posso fazer nada. E de repente vem chegando alguém mancando. Aí João olha para aquele mancando e fala: espera aí, você é Jacó? Ele fala: eu era Jacó, porque depois que eu conheci ele, eu mudei. O meu nome foi trocado. Eu não sou mais o mesmo, porque quem conhece ele não pode ser mais o mesmo. Um coração vigoroso, um coração cheio de ódio e de mágoa, aonde existia um homem malfeitor, aonde existia uma mulher impura, agora existe uma serva de Deus, agora
começou e conheceu a ele. Quem é esse? Que tem o vento do mar e obedece ele. E de repente, eles começam a fazer. Está todo mundo aqui, vamos fazer o culto, e começa um culto improvisado. Eles começam a pregar. E ali, quem vai cantar? Quem vai cantar? O Davi e o Asaf. Eles são os levitas, eles cantam. Quem vai abrir o culto? O pastor Moisés. E quem vai fazer a segunda parte? Ele, Isaac. E de repente, começa o pastor Moisés a abrir o culto. De repente, o anjo grita: para tudo, porque chegou pessoas novas lá na terra. E quem chegou? Lázaro chegou ali agora. Só que não é o Lázaro. Não é aquele que nós lemos na história. É o Lázaro, irmão de Marta. E vai todo mundo encontrar com ele, dá um abraço forte dele. E ele fala: eu sou Lázaro, eu sou amigo de Jesus. Lázaro, você chegou na hora boa. Nós estamos promovendo o culto bem. De repente chega ali um bilhete para o pastor Moisés. O pastor Lázaro, um novo convertido, quer contar o testemunho. E de repente, irmão, novo convertido, quando pega o microfone, não salva. Aleluia! E o pastor e o Lázaro pegou com as duas mãos o microfone e começou a contar o testemunho. E foi contando, e ficou 4 dias contando o testemunho. E o povo contando, conta mais, tá gostoso, conta mais. Quando pensa que não, ele fala: eu vou ter que parar. Ele pega o microfone lá e fala: eu vou ter que parar. Não, conta mais, não para. Eu tenho que parar, porque eu escuto alguém me chamando. Quem que está te chamando? Ele escuta: Lázaro, sai para fora! Em continuar o culto, palma com mais alguém no caminho. Quem é ele? É o ladrão da cruz. E o ladrão da cruz chega ali, no começo ali, na entrada do seio de Abraão, os 2 anjos já olham para ele, abraçam o Senhor Jesus. E o ladrão olha e falou: velho anjo, está tendo um engano, acho que eu entrei na porta errada. Ele falou: não, aqui não tem erro. Quem toca com ele vem para o lugar certinho, é aqui mesmo. É aqui mesmo, você conhece ele? Conheço. Então pode entrar. Foi ele que te deu a condição de chegar até aqui. Ele entra. Enquanto ele vai de encontro com Abraão, e Abraão começa a puxar a ficha dele. Quem que é você? Eu sou um ladrão, eu sou um 5-7, eu sou um 5-5, eu sou um latrocínio, um homicida, eu sou um ébrio, eu bebo, eu fumo, eu prostituo, eu fazia. Por isso que eu morri. Eu fui punido pelos meus erros. Mas o que aconteceu? Você conheceu ele? Conheci. Ele conversou com você? Conversou. O que ele falou com você? Primeiro foi eu que dirigi a conversa com ele. O que você falou com ele? Eu falei: mestre, por favor, em nome de Jesus, misericórdia, tente compaixão de mim, leva-se de mim para entrar no teu paraíso. E o que ele falou? Ele falou: ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Ele mandou mensagem. Ele falou para todo mundo jogar a mão, que ainda hoje o mal vai se abrir e vai abrir o paraíso. Do lado do seio de Abraão está Lázaro. Quando do outro lado estava o demônio comentando com o outro, nada mudou. Nada mudou. Sempre que nós vamos na terra realizando a tarefa, nós realizamos. A morte estava batendo no peito, nós podemos tudo. Chegou aqui nessa terra, se fechou castigo, mas inimigo. Porque quem prolonga o pecado é Satanás. E quem faz, e o que o pecado faz, acontecer a morte. Pisou nessa terra, mas tira. Enoque não provou a morte porque Deus tomou para ele. Elias não provou porque foi arrebatado por relógio, mas pisou e mais tira. Esse Nazareno que eles estão falando aí, diz que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era o filho de Deus, mas pisou e na estátua mesmo. Entrou na nossa casa, vira hóspede permanente. Mas quando então eles escutam tudo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, e de repente, junto com ele tem um exército de milhares e milhares, que
Está escrito no livro de Apocalipse 5, capítulo 11, que os anjos são milhares e milhares de milhões. Aleluia! E eles vêm falando santo. Toda a igreja falando. E vem Jesus entrando em pé, e aquela voz. E aquela voz. O diabo me apoiou. Ele falou, eu não vou ficar não, vou correr. Que trem esquisito, que luz esquisita é essa? E ele saiu correndo. E quando ele morreu, ele falou, não, eu tenho que ficar aqui porque eu vou morrer. Se eu sair daqui, o mestre vai me bater. E o outro foi chegou lá, mestre! E veio um ali, mestre! E veio pisando o pino no olhão. E o povo que está com ele está gritando. Quem é? Ah, eu não sei ele resplandecente, eu não sei o que acontece, mas quem é ele? Mestre, eu não posso falar o nome dele, porque se eu falar o nome dele aqui, vai voar uma gira para todo lado. Mas quem que é? Não é aquele que Isaías profetizou? Sem forma, sem formosura, sem Deus alguma vimos nele, o mais digno entre os homens. É esse? É mestre. Só que quando Isaías profetizou, era na sexta-feira. Ele estava profetizando, esse homem aqui que está falando era de sexta-feira. O que vem ali já é o do domingo, Senhor. E como é que ele é? Ele tem o rosto resplandecente como o sol. O pé dele é como uma ladrão luzente. A veste dele é como branca. Tem o leite no peito dele, um cinturão de ouro. E na coxa dele está escrito: Rei do Povo. Satanás não é bom. Na hora da primeira profecia ele estava no jardim. E ele já coloca a cabeça e já faz só assim, ó. Manda ele pisar, sabe por quê? Porque estava escrito no livro de Gênesis capítulo 5 e no versículo 15 que ele feriria o calcanhar do homem e o homem feriria a sua cabeça. E quando ele chega, Satanás está assim, ele nada disso. Me dá aí a chave. Me dá a chave. Eu tenho uma ideia melhor. Eu não vou pisar não, me dá a chave. E Satanás coloca a chave na mão dele. E ele vira e sobe. Ele vai embora. Ele falou, eu tenho uma ideia melhor. Aí o apóstolo Paulo foi inspirado por ele. E ele escreveu no livro de Romanos, capítulo 16. Ele escreveu que o mesmo Deus de paz vos trará Satanás esmagado debaixo de vossas pés. E quando ele sobe um pouquinho mais acima, onde que ele chega? No seio de Abraão. Está todo mundo lá, já com a bagagem pronta, esperando ele. Enquanto isso, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 51, que ele entregou o Espírito ao Pai, os céus abriu e desceu fogo, um terremoto. Começou na terra, começou a esmiuçar as pedras, os sepulcros começaram a se abrir. Os mortos que estavam ali no sepulcro esperando a hora exata no mar aberto, se ressuscitaram e foram subiram com ele para dentro da cidade santa. É só isso? Não. Ele aparece e fala, eu vivi fui morto, mas estou vivo para todo sempre, balança. Aqui eu tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Ele desce. E quando a palavra de Deus fala em Pedro, capítulo 3, versículo 19, fala que ele pega e fala, eu fui mortificado na carne, mas vivificado no espírito. Adormeci em espírito e prisão, e preguei para os que foram rebeldes, desde a outra época. E a palavra ficou sondando. A palavra ficou sondando. Aí o apóstolo João fala no livro de João, capítulo 15, versículo 3. Pode estar limpo pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra entra neles, limpa eles. De repente, todos eles vão entrando com o Senhor na cidade santa. E quando eles chegam lá dentro da cidade
santidade santa. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Todos clamam em uma só voz: até quando? Santo, justo, verdadeiro, vinga o nosso sangue daqueles que estão sobre a face da terra. Irmãos, eu quero te dizer, através de toda